ficando senoidal perfeito, a tensão do secundário fica perfeita. Imagina isso no motor. O que nós falamos? Desde máquinas elétricas. O mecanismo conversor de energia numa máquina elétrica é fluxo. É fluxo que gera tensão induzida no gerador. É fluxo, é a relação de fluxo do primário do rotor e do estator que gera força de giro, que gera torque, que gera potência. Então, tudo que afetar o fluxo, tudo que fizer o fluxo ficar diferente de uma senoide, afeta o torque. Olha lá. Professor, ontem o Camela estava explicando a matéria lá na sala, lá sobre o gerador. E aí, em determinado momento lá, tinha um ângulo de carga. Estava dando um ângulo de carga lá. Aí ele falou como o problema, eu sei que no final a gente achou lá que estava na excitação. Então será que tem a ver com isso? A excitação estava a mais ou a menos que essa. O problema da excitação pode ser outro problema, pode ser uma excitação baixa, não uma distorção na tensão de alimentação ou na corrente de excitação. Pode ser outros problemas. A harmônica, a distorção harmônica na corrente de alimentação do campo do gerador pode gerar distorção da tensão gerada. Mas a queda na tensão, na excitação, também pode produzir queda na tensão gerada. Se ele tiver dimensionado para uma carga, você tem uma carga menor, essa carga não estiver dando conta de consumir um fluxo, pode estar trabalhando saturado mesmo de carga ou não. Isso. Nesse ponto também vai gerar essa carga? Gera. Cadê carga? Não vai estar. Pessoal, todo transformador de potência, eu não vi um que não sabe, todo sabe. O transformador que alimenta a sua rua, que alimenta a sua casa, satura. Ele está vazio. Mas quando ele estiver vazio, à noite, de noite, de madrugada, ele vai saturar. E se você tiver equipamentos ligados de madrugada, pode estar sujeito a essa distorção. Mas por que isso não acontece? Por quê? Porque o transformador de distribuição da sua rua, da minha rua e das nossas ruas estão conectados em triângulo no primário. Todo transformador de distribuição, o fechamento primário é triângulo. Por que triângulo? Porque a corrente circula só Só no os harmônicos. zerou realmente, vocês resetaram o triângulo. Os harmônicos. porque a corrente circula. Nós estamos falando de uma corrente distorcida. Só que a corrente distorcida na fase A também distorce na B e também distorce na C. Quando a gente for representar, não é essa que vocês entenderam por que a corrente no primário fica desse jeito? Por que a corrente no estator, por exemplo, no motor de indução, motor ciclo, estiver saturado, fica desse jeito? Só que nós não sabemos, só fechar esse raciocínio, depois você volta aí. Nós não sabemos descrever, não existe uma equação matemática que descreve essa forma de onda direta. Nós usamos o teorema de Fourier, que diz que todo sinal na natureza pode ser decomposto em uma série, daí o nome de série de Fourier, em uma série de senoides e cossenoides de frequências diferentes e amplitudes diferentes. Então, olhando esse sinal, quais harmônicas que, se eu somá-las, vai gerar esse sinal? Esse é o real. Quais harmônicas? Ou quais sinais de senoides? Uma fundamental E a terceira. Não é isso? Essa fundamental é uma senoide perfeita? Perfeito. Tem a mesma frequência do sinal real? Tem. Agora, e esse problema aqui, esse problema aqui, esse bico aqui? Se eu fizer isso aqui, esse subtraindo do azul dá um sinal real mais baixo. Esse somando com o azul dá o bico. Aí vai. Tá vendo? Vê. Esse sinal que eu representei aqui é o sinal fundamental. Então eu vou chamar de sinal de onda fundamental. E esse sinal em vermelho aqui? Em um ciclo de senoide, quantos ciclos eu tenho nesse sinal? 3. Por isso ele é de terceira harmônica. Só que no sistema elétrico,
trifásico, as correntes fundamentais estão defasadas de quantos graus? 120. Mas e as harmônicas? A harmônica da fase A em relação à harmônica da B em relação à harmônica da C? Estão em fase. Eu desenhei isso na aula passada, vou desenhar. Estão em fase. Então, a harmônica da fase A está em fase com a B, que está em fase com a C. Se eu conectar um transformador, um motor, um gerador, em estrela e alimentá-los com uma tensão alternada, e se esse transformador, isso é o primário, se esse transformador saturar, ele vai gerar a terceira. Quando a terceira harmônica na fase A estiver entrando, o que vai acontecer na fase B? Vai estar entrando. E na fase C? Então elas não circulam, porque enquanto não tem etapa, as outras também. Então, em máquinas elétricas trifásicas, seja motor, gerador, transformador, fechado em estrelas, sem aterramento, não circula terceiras harmônicas e suas múltiplas inteiras. Não circula. Então, se você fechar um transformador e não em estrela e não aterrar, não circula a terceira harmônica. Opa, beleza. Não circula a terceira, ótimo. Só que, o que vai acontecer com o fluxo? O fluxo vai ficar saturado. Se o fluxo saturar, se for motor, o torque vai vibrar, vai deteriorar, vai perder performance. Se for transformador, a tensão secundária vai distorcer, performar. Então, o que a gente faz? Se ele estiver fechado em estrela, a Terra. Por quê? Permite-se que todas as correntes circulam. Como elas estão em fase, elas circulam juntas no cabo de aterramento. Por isso que quem trabalha com o projeto precisa saber, nessas condições, o cabo que ele vai projetar, vai definir para o neutro, transformador, para o aterramento, nem sempre é um cabo mais fino, de bitola menor em relação ao cabo de alimentação. Porque num sistema cuja saturação é muito intensa, a corrente do neutro é 3 vezes a corrente harmônica de cada uma. Se nós considerarmos que uma terceira harmônica chega a 30% ou 33%, ou às vezes 40% da corrente nominal, a corrente do neutro transformador pode superar a corrente nominal do transformador. Né? Isso em relação a correntes harmônicas. Agora, neutro não é só para harmônica. Neutro é para circular o quê? Correntes de desequilíbrio. Todas elas que produzirem desequilíbrio têm que circular aqui. Então imagine um transformador que é muito saturado, gerando muita harmônica, e além da geração de harmônica, a gente tem desequilibrado. Então a corrente neutra é muito alta. Né? Por isso precisamos ter cuidado no projeto de cabo elétrico para aterramento transformador. Agora, o que a gente faz normalmente em transformadores que normalmente saturam? Praticamente todos eles saturam. No primário desse transformador, vamos procurar conectar o primário desse transformador. Normalmente, vamos procurar, para resolver esse problema, ligar em quê? Triângulo. Aí é o seguinte, a saturação ocorre no núcleo, não é? Então a harmônica nasce na fase. Então, quando nasce uma corrente terceira harmônica nessa fase, ela está em fase com a da segunda B, que está em fase com a C. Então, elas vão ficar aqui dentro, ó, circulando aqui. Ou seja, em circuitos elétricos, trifásico, motor, transformador, gerador, conectados em triângulo, e em que há saturação, as correntes harmônicas circulam dentro do triângulo, não circulam fora. E aí não afeta o sistema de alimentação, é outra vantagem. Então, em transformadores, motores, geradores ligados em triângulo, as harmônicas de terceira ordem, suas múltiplas, não circulam na linha, só circulam na fase. Não existe corrente terceira ordem na linha, só circula na fase. Janete, uma pergunta. Se eu entendi, se eu tenho um transformador com determinada potência, se eu estou alimentando ele com uma carga muito baixa, ele está gerando uma dispersão de fluxo, porque gerando terceira harmônica. Está gerando saturação de fluxo. Saturação, mas ele gera a em alguma posição gera uma dispersão. No
caso, então, quando eu tenho um transformador instalado na minha linha de distribuição, eu tenho que já prever quantos por cento eu vou utilizar da potência dele para não... Exatamente, bem lembrado. O rendimento do transformador nessa situação vai cair. Mas lembre-se, essa situação crítica de saturação, de dispersão que você lembrou, acontece para a situação a vazio. Sim. Situação a vazio. Sim, mas por exemplo, se eu estou alimentando meu sistema, eu diminuir o número de carga, diminuir o número da carga do transformador, ele vai tender a chegar nessa situação de distorção devido a uma saturação. Se ele tiver com baixa carga, ele vai gerar saturação, vai gerar terceira harmônica, mas é menos severo do que a situação em que ele não alimenta carga alguma. À medida que a carga aumenta, a saturação cai. Se a saturação cai, a impedância sobe. Se a impedância sobe, a reatância normaliza, a corrente normaliza. Então, ele deixa de estar na saturação. Em termos, nosso equipamento funcionaria, teoricamente, nós temos que estar atentos a essa situação de trabalhar vazio com carga baixa. Ok? Trabalhar vazio com carga baixa. Perder rendimento ele perde, principalmente para essa situação. Mas quando ele entra em carga, ele deixa de saturar. Aí o efeito da dispersão, da perda do fluxo, que causa perda de rendimento, minimiza. Não é tão grave. Mas há um método, por exemplo, necessário que eu tenho que ter uma carga mínima desse transformador em funcionamento? Não se usa isso. Não se usa. Se você não tem carga, assim, não queira colocar uma carga adicionalzinha só para manter ele. Não, estou falando, às vezes você está alimentando uma carga e às vezes, por exemplo, você tem que desligar determinadas bombas e manter alguns motores funcionando. Um determinado tempo só não estou falando não só para isso, mas no seu processo você tem que desligar alguns motores, como por exemplo, os três motorzinhos lá, só que vai acontecer essa saturação. Agora vai prejudicar os motores. Por isso que você deve, no projeto, determinar as condições de ligação do transformador. Conecte o transformador, se possível, projete um transformador cujo primário seja fechado em triângulo. O secundário tanto faz. O secundário vai depender do tipo de carga. Por exemplo, sistema de distribuição de rua. O primário precisa ser fechado em triângulo por esse motivo e mais dois motivos. Você deve ter visto lá em eletrotécnica. Esse é um dos motivos. Existe um outro. E o secundário, por que tem que ser fechado em estrela? Tem que ser fechado em estrela porque nós consumidores residenciais, demandamos tensão fracionada. Nós demandamos 127 volts. Então, os consumidores que dependem do 220 recebem fase em fase. Os que dependem do 127 recebem fase neutra. Então, ele precisa ter neutro. Então, para ter neutro, ele precisa estar ligado em estrela. Agora uma pergunta. Você entendeu? Não, entendi isso. Então, essas situações em que você sabe que o transformador vai trabalhar vazio para uma situação ou outra, trabalhe no transformador. Não use um transformador que não tenha pelo menos um dos lados fechado em triângulo e, se os dois lados forem em estrela, pelo menos um deles esteja aterrado, principalmente o primário. Aterra o primário. No primário pode ser tanto estrela como triângulo ou tem que ser? O primário pode ser tanto estrela, tanto triângulo, desde que se estrela aterrado. Aterrado. Agora, existe uma outra característica muito importante que nos leva, em via de regra, a colocar o primário em triângulo. Não é só esse problema da circulação da harmônica e tal. É que no caso de uma falta, por exemplo, se o secundário fechar um curto fase neutra, nesse caso a tensão do primário subiria. O secundário também, e por consequência do primário. O fato de ele estar fechado em triângulo faz com que as tensões do primário fiquem mais estabilizadas. Ok? Se você já estudar aqueles casos lá de componentes cinéticos em função de. Como é que fala? Falta. Situações de falta, né? Na minha época eu estudava isso em eletrotécnica muito caro, as condições de falta. No caso do curto-circuito, e um curto-circuito muito comum, é um curto-circuito monofásico, fase de. Então produz variação da tensão do pau. Acho que nós falamos aula passada. Então você fecha aí triângulo. Triângulo é um fechamento muito bom. É situações de não linearidade, seja falta, seja harmônica.
Agora, outra Sempre que pergunta. possível, conecta o primário e o piano. Agora, outra pergunta. Quando eu tenho, por exemplo, o transformador secundário dele é em freio, ele está alimentando um conjunto de motores que são trifásicos, por exemplo. Como é que a corrente terceira harmônica retorna no meu? Aonde? No secundário? Como é que ela vai retornar? Ela está circulando. Se não tiver neutro, não retorna. Se lá no motor não tiver neutro, ela não retorna? Não retorna. Se você conectar o secundário, imagina que isso aqui seja o secundário, não tenha aterramento. Esse secundário, ao invés de ele estar para cá, se estiver alimentando um motor trifásico lá de lá, e o motor não tiver aterramento, não adianta. Né? Imagina que isso aqui é um rolamento trifásico de secundário. Ele vai alimentar um motor saturado. Está vendo? Esse aqui é o transformador, esse aqui é o motor. O transformador e o enrolamento do motor. Motor. Imagina que esse motor saturado circula a terceira harmônica dele. E aí, o que acontece no motor? Mas vamos conectar o neutro desse transformador então? Vamos aterrar o transformador? Perdão, o motor? Saturou. Circulou a terceira harmônica? Não, por quê? Onde que a corrente vai voltar? Nesse caso ele não vai voltar porque está sendo. Está sem. Agora, e se aqui tiver? Aí circula, desce aqui, sobe aqui. Agora, se eu não tenho o neutro do motor aterrado, por exemplo, Não circula. aí como é que teria uma senoide própria? O que eu consigo? Não, a corrente fica senoidal. Mas e o fluxo? Como é que fica o fluxo? A corrente fica perfeita. Agora, como é que fica o fluxo? Vai cair. Vai cair. E a minha E aí? Qual o problema? O problema é que o torque. Quando a gente projeta o motor, desenvolve o motor, aplica o motor, o objetivo nosso é o quê? O torque. O que acontece com o torque quando o fluxo tem essa característica constante? O torque vai subindo, tum, tum. Então ocorre uma vibração de torque no motor. Vibração. E a minha tensão, Daniel? Tensão na entrada aqui no motor, normal. Por essa é torque. Resumindo, o resumo da ópera, seja motor, seja transformador, seja gerador, a saturação é um problema, porque ela causa distorção na corrente ou no fluxo. Atingir o fluxo, quando atingir o fluxo, é realmente um problema. Atingir o fluxo. Por quê? Se é motor, se é transformador, se é gerador, vai afetar a tensão gerada ou a tensão secundária. Se é motor, vai afetar o torque. Então, todo o esforço tem que ser feito para manter o fluxo perfeito. O que é um fluxo perfeito? É um fluxo em máquinas elétricas. Fluxo perfeito, máquinas elétricas de corrente alternada. Fluxo perfeito é fluxo senoidal. Máquinas elétricas de corrente contínua. Fluxo perfeito é o fluxo contínuo. Falando na situação de cargas, a corrente secundária vai gerar um fluxo também que vai se opor ao fluxo primário, né? Isso. Isso aí não vai causar problema na tensão do secundário, também não pelo fluxo ficar baixo? Não. Por quê? Lembre-se que quando a corrente do primário aumenta, a corrente do secundário aumenta, você colocou carga, naquele momento o fluxo cai. Mas o fluxo cai se reequilibrando, gerando fluxo de magnetização. O fluxo de magnetização é o fluxo gerado pelo primário mais o fluxo secundário, literalmente falando. Então não significa que o fluxo vai só caindo, porque não é um fluxo, exatamente o fluxo contrário ao outro, não. É vetorialmente. Então, os fluxos eles não estão em oposição de fase, eles estão na condição que o fluxo resultante cai um pouco, mas não cai demais. Por quê? Se cair demais, a tensão do secundário vai cair. Então ele só cai até o ponto de equilíbrio. Ok? Até o ponto de equilíbrio.
Então ele cai um pouquinho cai e menos. continua senoide, só que uma amplitude menor. Um pouco menor. Essa é a tensão nominal do transformador. A tensão secundária do transformador a vazio é ligeiramente superior do que a tensão em carga, tensão nominal. Isso é comum. Eu peguei um evento e comparei os senoides, os harmônicos, corrente partida do transformador, que é o rush, o tempo de duração. Isso. O in-rush é exatamente isso aqui. O in-rush é isso aqui. Se o transformador, vamos supor que a curva de saturação desse transformador fosse assim, ó. O que ia acontecer? A partir desse ponto aqui, ó, ele já entraria em saturação. Olha o tempo, todo esse tempo aqui, ó, ele vai estar saturando. Essa corrente vai lá para o infinito. Por quê? Porque o transformador vai saturar rapidamente. Então, isso aqui é tempo, ó, o tempo está correndo. Enquanto o tempo está correndo, esse loop aqui está acontecendo. Ó. Corrente subiu, fluxo não subiu, indutância caiu, reatância caiu, corrente subiu, indutância subiu, corrente subiu, corrente subiu, corrente subiu. Vai subir. Eu comentei com vocês, não sei se comentei, uma experiência árdua que nós tivemos por um erro de projeto nosso e por nós permitirmos que o fornecedor fizesse dessa forma, numa aplicação dos Minas, a Toshiba é um grande fornecedor mundial de transformador. Ela projetou um grupo de transformadores, hoje são 6 transformadores, mais 3 para os filtros de harmônica. Na época era 3, mais 2 para filtro de harmônica. 5 transformadores, 8 TVA. Transformador muito grande. Ela usou uma chave só para alimentação na subestação. Só uma chave. Na primeira vez que o operador lá da subestação principal das Minas ligou os 5 transformadores de uma vez, o que aconteceu? Houve um afundamento severo, a frequência nas Minas caiu. Quase todas as áreas desarmaram. Graças aos turbogeradores que estavam ligados, deu mais potência para a usina, e alguns setores críticos, ao forno, a cearia, forno panela, não caíram. O resto tudo caiu. Uma corrente dos transformadores, a corrente nominal de cada transformador desse é em torno de 100 amperes. Sem carga secundária aberta, sem carga alguma. A corrente nominal de cada transformador chega em torno de 100 a 120 amperes, nominal, com carga plena. Quando ligou, então as 5 correntes, a vazio, como a corrente vazia, um transformador desse aí, é 5% da nominal e tal, eu falo 100 amperes, com uma potência tão alta, porque a tensão é muito alta, né? 69 kV. A corrente, no instante que ligou, a corrente registrada na subestação chegou a 10.000 amperes. A corrente deveria ser, sei lá, deveria chegar aí a 100 ou 200 amperes. Chegou a 10.000 amperes. Por que aconteceu isso, pessoal? Porque não era só um transformador, eram 5 transformadores com potência altíssima entrando em saturação. Todos eles saturando simultaneamente. Nesse caso, qual que era a solução para não ter dados? A solução é ligar um por um. Poderia acontecer o in-rush, o bicão, só que é dividido. Quando não ao mesmo tempo. o sistema não ao mesmo tempo. Então hoje já houve mais uma chave, o principal efeito não foi esse, né? Quando vai ligar, por exemplo, os transformadores do laminador de tiras quente, desconecta as principais áreas, liga só ele. Desconecta da barra que conecta as cargas principais, ao forno, e tal. Então faz esse fechamento. Agora, existe um detalhe. Nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Até o tempo também, eu achei ele varia. Existem situações que nós não vamos tratar isso agora. Existe situação que esse in-rush não acontece. Mas o que nós estamos falando hoje, para o propósito da harmônica, né, o transformador em regime permanente satura. Só que esse bico aqui chega a quê? Chega a 20, 30, 40, 50% da corrente, do valor de pico da corrente. O in-rush é uma condição muito mais severa, mas é o mesmo mecanismo. Mas aí como então assim? Se
tem casos que isso não acontece, como que eu vou projetar um transformador, eu vou saber se vai acontecer ou não? Sempre vai acontecer. Sempre vai. Sempre vai acontecer. O que o projetista faz? Você vai ligar um transformador, evite ligar uma centena de transformadores ao mesmo tempo. É igual para você Um só de potência alta. A chave tem que ter potência, a fonte de alimentação tem que ter potência. E a proteção? Como é que fica a proteção? Ajustada por um enrosco. Todo relé de proteção sobre corrente já vem com uma temporização por causa do enrush. Porque sabe-se que em algumas situações, nem sempre, esse pico de corrente vai acontecer quando é que quando ele entra em saturação. Agora, ele só entra em saturação, pessoal, desses sistemas, quando liga, porque o enrush é quando liga. Aqui não está falando de quando liga, ele está falando do transformador já ligado. Por quê? No instante que você ligar, se a onda de tensão estiver começando no zero, é uma condição. Quando você ligar, se a onda de tensão estiver em 90 graus, é outra condição. Não depende do ponto em que o operador vai ligar o disjuntor. Ok? Por exemplo, um sistema muito indutivo. Muito indutivo. Se ele sempre ligar o disjuntor na hora que a tensão estiver passando por 90 graus, não acontece nada. Mas tem jeito de sincronizar? Não tem jeito de sincronizar. Ô Genésio, mas na hora que eu ligar, mas se esses 5 geradores permanecerem a vazio, esse enrush vai continuar. Só que esse enrush aí não é enrush. Aí é esse pico de corrente em regime permanente. O enrush é aquela condição crítica no fechamento. Porque aí ele pode atingir 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes a luminância. Entendeu? Nesse caso não atinge 10 vezes, 15 vezes. Atinge 20% acima, 30% acima, 50% acima. Entendeu? Professor, já vai ser prática, não, porque mexe uma bolsa ou outra, não tem nada blackout de uma empresa. Você não coloca, restabelece tudo na Por isso que a condição de projeto tem que prever o enrush. Ele vai acontecer. Se você projeta, se você tem na sua planta um transformador que satura demais, se ele fica muito tempo em saturação, o enrush vai ser muito mais severo. Agora, se ele vai acontecer, não vai acontecer, é simplesmente uma questão de sorte. Não é questão, Ele vai acontecer. Não é bom quando eu fique vazio, é isso? Hein? Não é bom que ele fique vazio. Ele só acontece a vazio. É porque Porque se ele não tiver vazio, ele não satura. E o que deflagra tudo é a saturação. Agora, dificilmente você vai colocar uma condição dessa com transitória vazia. Por exemplo, você coloca um sistema todo de acionamento de um ciclo de indução de grande porte, mesmo motor de corrente contínua, alimentação de um transformador. Você não liga com o motor lá fechado. Não tem como fazer isso. Você não pode assumir esse transitório. Desliga mesmo. E a sua condição de projeto tem que prever isso. Ou seja, esse sistema, quanto pode chegar um enrush? 10 vezes por ano? Não, a fonte tem que suportar durante esse intervalo que é pequeno. O enrush pode chegar a 20 vezes. Então, qualquer transformador não possibilita verificar vazio. Pessoal, porque isso depende da saturação. Porque o transformador de alta potência, quanto mais alta a potência, mais indutivo ele é e menos resistível ele é. Então, vocês imaginam se ele estiver saturando nesse ponto. Então, desse intervalo de tempo daqui até aqui, ele está saturando.